sobre a besta, vocês já sabem, não é? Pelo menos de ouvir falar, né? Que é a besta do Apocalipse, a besta que sobe da terra, a besta que sobe do mar. Mas você sabia, antes de nós entrarmos na patrística, propriamente dito, que as informações espirituais, ela tem um ponto de partida. Nós que cremos na palavra de Deus, nós que cremos, né, em tudo que está escrito na Bíblia, não é? Nos evangelhos, nos profetas, na lei, nos salmos. A paz, Eliandro, seja bem-vindo. Nós cremos nas escrituras de ponta a ponta. E nós cremos também, porque nós temos o testemunho de Jesus, o testemunho dos apóstolos, né? E porque está escrito que toda a geração, toda a humanidade veio a partir de um homem, que é Adão, tá? E Eva. Eles pecaram, eles multiplicaram, como a gente sabe, só que nós entendemos e nós cremos que Adão e Eva não ficaram em silêncio, eles ficaram quietos. Lembre-se que eles tiveram o conhecimento do bem e do mal. Eles conheceram o bem e do mal de uma forma errada e antecipada. Adão e Eva, creio eu, que eles tiveram uma série de informações espirituais que eles foram passando para os seus filhos, para os seus netos, para os seus bisnetos, que esses foram passando para os seus filhos também, para os seus netos também, para os seus bisnetos também. E assim foi essas informações chegando, né, nas nações. Nós temos, então, aí, né, uma explicação do porquê que muitos povos têm uma informação que é muito parecida com a nossa bíblica. Tá? Você vai ver aí não somente Adão, mas você vai ver Adapá, você vai ver Adã, né? E tantos outras histórias muito parecidas com a história bíblica. Você vai ver ali Código de Hammurabi. Eu até falei isso na última aula, né? Que o Código de Hammurabi, ele é um código que se assemelha em alguns aspectos à lei de Moisés, que é mais antiga do que a de Moisés. Você vai ver contos ali de Decalião, por exemplo, um conto grego, que vai narrar um dilúvio. Aborígenes narram um dilúvio e por aí vai. Então você vê histórias sendo narradas em outros povos e outras nações que se assemelham com as histórias bíblicas. E isso se repete com a besta, tá? Então vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Você vai observar um selo ugarítico de 2.500 anos antes de Cristo, tá? Isso aí é de Lotã. É de Lotã. Então esse selo ugarítico é um selo que tem um desenho de um homem, preste atenção, 2.500 anos antes de Cristo. Isso aí remete, irmãos, ao quê? A Abraão, antes de Abraão. Abraão é 2000 antes de Cristo. Então, os 500 anos antes de Abraão, você vê esse selo. Por que é selo? É um tabletezinho, né? É um tabletezinho. E por que é ugarítico? Porque é um sistema de escrita, tá? Esse sistema de escrita fala a respeito de um deus chamado Lotã, tá? Esse Lotã é como se fosse uma besta, né? Que dessa figura mitológica que era associada ao caos, que era associada à guerra. E observa quantas cabeças ele tem. Conta aí para você ver. É uma besta da guerra. Você tá vendo ali, ó, aquele monte de coisinhas assim, né, nas costas deles, tá? Aquilo é um mar. Você tá vendo ali, né, um monte de furinho, né? É como se fosse um animal com misturas de outros animais. Você tá vendo ali um ser que está vencendo ele. Pois é, esse ser que está vencendo ele, né, é como se fosse um guerreiro, um deus, que para poder vencê-lo, ele mata, né, tira uma das suas cabeças. Onde é que você vê na Bíblia, né, uma besta que foi ferida uma das suas cabeças? E aí?
É muita coincidência para ser coincidência? Então, esse tablete, com essa escrita, né, ugarítica, que é antes de Abraão, já falava de uma besta na terra, e tem um mar ali nas costas dela, de 7 cabeças, que uma das suas cabeças foi ferida. Esse aqui é o Lotan, que é um monstro marinho, que é associado ao caos, que é associado, né, a tempestades, que na mitologia não, né? Na tradição judaica, ela foi levada para um outro nome. Por quê? Porque Deus está usando linguagens de seres da terra ou de mitologia, ou de tradições, para explicar o mundo espiritual. Entende? É muito simples. Você pega, por exemplo, o gafanhoto. O gafanhoto é um inseto. Deus vai pegar um gafanhoto e vai atrelar um demônio, lá em Apocalipse capítulo 9. Deus está pegando um animal que fazia parte de uma mitologia e está trazendo esse animal para explicar o mundo espiritual. Poderia ter pego um outro, mas pegou esse daí. Tá? Muito bem. Deixa eu passar aqui. Aí, na tradição judaica, você vê essa expressão Leviatã, tá? Que foi modificando. E você vê isso em Jó. Jó fala sobre o Leviatã. Você vê em Jó, você vê em Salmos, tá? E os historiadores acreditam que o livro de Jó foi escrito antes do livro de Moisés, que é o Pentateuco. O Lotan é uma besta antiga, conhecida pelos cananeus, semitas, os sumérios, os mesopotâmicos e os antigos sírio-palestinos. Tá? Você está vendo aí de novo, né? Esse é um cilindro, né, de Tel Asmar. Você vê ali essa besta com essas cabeças, tá? Que são 7, e ele está sendo caçado, né? Ele está sendo caçado ali pelos homens, né? E tal. Então, uma besta de 7 cabeças não é uma novidade do Novo Testamento, não é uma novidade de João, tá? Isso essa guerra espiritual já tinha um pano de fundo nas nações ao redor. Por isso que eu comecei a introdução falando sobre Adão, porque Adão, eu acredito que essas informações foram sendo passadas, não na dimensão de um apocalipse, mas de uma entidade espiritual que remete a uma outra entidade, que aconteceu com esse animal. Por que todo mundo fala desse animal? Entende? Né? Por que todas as nações não, mas as nações próximas ali da Mesopotâmia, né? Mesopotâmia ali é flora, é mar, né? É tudo que envolve a natureza. Naquele espaçamento ali, essa história ela está sendo perpassada por todos os povos e alcança a cristandade por meio de João. Alcança a cristandade. Então, dá a entender que Deus está usando a linguagem dos povos para que os povos entendam que está sendo a igreja está sendo os judeus, né? Porque essas cabeças perseguem o povo de Deus, né? Desde o Antigo Testamento. Esses animais apontam para algo, nações de fora que se levantam para perseguir o povo de Deus. Agora, o curioso qual é da onde que surgiu essa história? Quem começou com essa história? Eu ainda não sei. Eu sei que os povos já utilizavam dessas expressões da besta, não fala do Apocalipse, né? Mas fala da besta, usando outros nomes, como Lotan, por exemplo, como o Leviatã, por exemplo. Tá? Tendo 7 cabeças, sendo guerreada e sendo caçada. E o interessante é que um desses tabletes tem ali a sua cabeça ferida de morte. Que coisa, né?
Desde os tempos antigos, já havia a ideia de dois maus máximos, em que sai da terra e outro sai do mar. Isso está lá em Jó. Behemoth, um da terra, né, que rasteja ali pela terra, e um do mar, Leviatã. A besta de 7 cabeças, ela sai do mar. Não é isso? Tem uma besta que sai do mar, essa que tem 7 cabeças. E olha que interessante, da onde esse Lotã vem? Ele vem do mar e tem 7 cabeças. Então, não é uma linguagem. Quando Deus usa essa linguagem, Deus está falando, olha, existe um inimigo no mundo espiritual. E eu vou retratar ele como uma besta que vocês, povos, todos conhecem. Todos vocês conhecem. Eu vou retratar ele como essa besta aqui. E o interessante é que a história se encaixa. Né? A história acaba se encaixando. A Paz, Doralice, Marta Azevedo, Graziela, sejam todas bem-vindas, tá? Então você tem o Behemoth e você tem o Leviatã, tá? Um da terra e um do mar. Ok? E aqui, essa cultura de dragões e monstros, elas são espalhadas por toda a terra, tá? Aqui é dragões e monstro do mar, que é o nome do livro, né? Dragões e monstro do mar. Você vai pegar figuras e mapas, né? Por exemplo, da descoberta do Brasil, de 1500, você vai ver lá dragões no meio da figura dos mapas ali. Em vários mapas, aqui são vários mapas, mapas da Inglaterra, da China, aqui são vários mapas. E você vê sempre a figura de uma besta ali no meio do mar. Por isso que eu estou perguntando, o que será que aconteceu? Será que eles retrataram a mitologia? Será que eles, então, viram alguma coisa? E esse animal foi extinto? Não sabemos, né? Mas os povos antigos retratavam navios caindo, né? Homens sendo comidos e por aí vai. Mas havia a cultura de dragões e monstros espalhados por toda a Terra, tá? Você vê nas Américas, nos povos nórdicos e andinos. Quetzalcoatl, por exemplo, né? Que é um dragão que causa o caos e depois ele causa o caos para poder trazer o seu império. Como é que é? Nihorog, eu acho que é isso que se pronuncia, que é um outro dragão nórdico também, tá? E Amaru, que é um andino. São vários. Bom, se a gente for ler aqui tudo, meu irmão, né? Se a gente for ler todas essas histórias de dragões, de bestas, a gente vai ficar aqui a noite toda, porque o que mais se tem são histórias semelhantes a esses. E aí, para completar a história, você vai ver a deusa Ashera, que era uma deusa da Síria e dos povos também ali mesopotâmios. Quando o povo de Israel eles se apostatavam da fé, eles recorriam a essa deusa aí, a deusa Ashera. Agora preste atenção nessa deusa Ashera aí, se ela tem pés. Observa aí, vê se ela tem pés aí. Ela não tem pé. É uma deusa que não tem pé. Tá? Essa deusa, né, a Ashera, deusa com D minúsculo, ela também era reconhecida como a rainha do céu. Isso está lá em Jeremias. Que as pessoas faziam sacrifícios, queimavam lenhas para ela. Tá? Essa rainha do céu, que fazia o povo de Deus se apostatar. Tá? Que fazia o povo de Deus se apostatar. Então você está vendo uma Ashera, que era uma... Por que isso é importante? Você vai ver no próximo slide. Uma Ashera, uma deusa dos povos, que também tinham como um ser máximo da maldade, uma besta, e uma mulher que não tinha pés, que era conhecida, né, como a rainha do céu. Usava ali aquele véu, né, um ser espiritual. E era chamada também de prostituta. E por ela não ter pé, ela caminhava em cima de um animal. Qual é uma prostituta no Novo Testamento que está montada em cima de uma besta? Qual é essa mulher que está montada em cima de uma besta? Não é a prostituta lá? De Apocalipse? Né? E aí, olha que interessante.
Isso aqui é um texto garítico, tá? Que fala da esposa do deus El, que é a Áshera, essa prostituta. Entra no templo de El, a grande Áshera. Ela dá o seu vinho para todos os reis da terra. Caramba, eu já tinha lido isso aí em algum lugar no Apocalipse. Você se lembra de um texto parecido com esse aí? Né? Não me lembro. E todos bebem e se embriagam com o vinho da grande Áshera. Quem pode pelejar contra ela? Essa expressão também já vi. Olha a besta, quem pode pelejar contra ela? Então, dentro dos textos, preste atenção, dentro dos textos das nações inimigas de Israel, existem, pelo menos aqui que a gente está tratando nessa live, 3 entidades. Uma besta da terra, uma besta do mar e uma prostituta. Esses seres, todas as vezes que o povo de Israel ele se afastava para adorar essa prostituta, uma da cabeça das bestas iam lá e levava o povo de Israel para cativo. Que é isso que a história bíblica nos conta, montando a história por meio de João. Então, esses animais, essa besta, é um líder, e esse líder, ele tem um exército que oprime o povo de Israel por meio do Egito, por meio da Babilônia, por meio de Roma, por meio dos persas, por meio dos gregos. Todas as vezes que eles vão, que o povo de Israel se desvia e vai adorar a outros deuses. No Novo Testamento, a gente remonta essa história. A gente vê uma prostituta que está embebedando todos os reis da terra, e a gente vê 2 bestas. Exatamente um império, um líder, que agora não somente vai perseguir o povo de Israel, mas toda a igreja espalhada por toda a terra. Entendeu? Fechou aí? O que vocês acharam, hein? Olha aí a Áshera, né? Na cultura grega, né? Olha aí, ela montada num boi. Aqui já tem uma certa modificação que tem pés, né? Mas aqui já teve uma modificaçãozinha aqui. Mas ainda nem numa besta, é no boi, mas está sempre montada sobre algum animal. Tá? Isso é importante porque você vai ver. Olha aqui, ó, mais um, gente. É a Europa, tá? Aqui é o nome da deusa Europa. Montada em um animal que sai do mar. Tá vendo aí um boi aí, ó? Pois é, né? Então isso acaba atrelando a mitologia na Europa, tá? Então você percebe o seguinte: quando os pais da igreja eles vão tocar nesse assunto, eles tocam com muito cuidado. Eles não falam abertamente, porque eles estão debaixo de um império. Eles sabem que Roma é uma das bestas. Eles sabem disso. Por isso que você não vê eles falando abertamente sobre a besta, botando o dedo em quem é a besta. Por isso que eu trouxe todo esse pano de fundo aqui. Eles sabem que são nações inimigas, né? Eles sabem que são povos, são líderes que vão se levantar, ou o líder que vai se levantar para perseguir o povo de Deus. Tá? Eles sabem disso. Mas eles não ficam dando muitos nomes aos bois e nem ficam tocando muito nesse assunto da besta. Porque quando você fala de besta, você está falando de um império. Tá? E eles estão debaixo, né, de um império romano. Um dos pais da igreja, João Crisóstomo, por exemplo, né, ele vai dizer que Paulo ele fala em enigmas ali em Tessalonicenses, né? Porque ele não fala abertamente, né? Existe agora quem o detém, né? Porque para João Crisóstomo ele acreditava que quem detinha, né, o anticristo era o Império Romano, que saindo do Império Romano entrava outro império. Que se você olhar para os pés da estátua, até que faz o sentido, né? Sai um, entra outro. Mas aí ele afirma que Paulo não poderia falar isso abertamente, porque ele estava debaixo de um Império Romano. E as cartas dele poderiam trazer uma revolução.
Por isso que ele falava, essas coisas eu falei para vocês quando estava aí. Então você já sabe de tudo já. Tinha coisas que ele falava pessoalmente. João Crisóstomo já poderia falar, porque já estava na época em que o Império Romano não estava mais perseguindo os cristãos. Né? Então, houve uma época em que você não podia falar assim claramente. Você tinha que falar, né, meio que em voz baixa, né? Abaixando o tom ali, porque poderia causar um certo problema com o Estado te perseguindo. Mas vamos ver aqui então um texto. Sim, a Roma é a sexta cabeça, né? É a sexta cabeça, a Roma é a sexta. A sétima ainda vai surgir, né? E da sétima é que surge o anticristo. Tá? Vamos ver aqui. A besta do Apocalipse. Ó, a besta do Apocalipse. Eu vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhante ao de um cordeiro, e falava como dragão, e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença. E fez que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, e cuja chaga mortal foi curada. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens. E engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizessem em sua presença. Aliás, em presença da besta. Dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que tinha a ferida da espada e vivia. Não é? E foi-lhe concedido que desse o espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E faz que todos os pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe sejam posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome dela, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de homem, e o seu número é 666. Então, o que será que os primeiros cristãos falavam sobre essa besta aqui da terra? Não é? Alguns apenas vão ficar repetindo algumas informações, outros vão tentar detalhar, mas é como eu falei, eles não se atrevem muito a querer avançar, até porque eles estão numa época de pouca tecnologia, e eles não têm a tecnologia que nós temos hoje, e nem também têm, né, a configuração da geografia que nós temos hoje. 2000 anos para frente muda muita coisa. Mas o cerne da questão é que todos eles criam que no futuro surgiria um império que iria perseguir a igreja a comando do anticristo. Nisso havia uma unidade de fé. Tá? Que haveria 10 reis, que estavam esses 10 reis sobre a cabeça da sétima besta. Nisso há concordância. Tá bom? Então vamos ver aqui. Hipólito de Roma, 160 e 236 depois de Cristo. Tá? Vamos ler aqui. Por besta, então, emergindo da terra, ele se refere ao reino do anticristo. Perfeito, nós cremos assim também. Tá? E pelos 2 chifres, ele se refere a ele ao falso profeta depois dele. Aí já tem divergência, tem parte da igreja que não pensam assim. Tá? Que já pensa que é uma outra coisa. Mas você vê que a diferença de um ponto para o outro é mínimo. É mínima a diferença. Tá? E ao falar 2 chifres, como de um cordeiro, ele quer dizer que se tornará semelhante ao Filho de Deus e se apresentará como rei. Tudo bem, nisso há concordância. E os termos, ele falou como um dragão, significam que ele é um enganador e não é verdadeiro. Perfeito, também há concordância em todo mundo no tocante a isso. E as palavras, ele exerceu todo o poder da primeira besta diante dele e fez com que a terra e os que nela habitam adorassem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. Agora preste atenção na visão dele, tá? Significa o quê? A maneira da lei de Augusto, porque o Império de Roma foi estabelecido, ele também governará e sancionará por ela e tomará maior glória para si. Então, a lei de César Augusto,
né? Que vamos botar aqui, ó, César, vamos botar aqui junto com você, ó, César Augusto, tá? O ex-imperador romano. Vamos botar aqui agora aqui, ó. Eu vou botar aqui para vocês. Deixa eu ver aqui. Isso aqui 27 a.C. e 14 a.C., né, que foi o reinado dele. Então vamos botar aqui, ó. Vamos lá. Esse César Augusto aqui, gente, era o imperador que governou de 27 a.C. até 14 depois de Cristo, toda a província ali da Judéia. Foi quem nomeou Herodes, tá? Quem colocou aquele peso de impostos para os judeus, tá bom? César tinha um rosto na sua moeda? Tinha. César é um título, né? César pode passar de um imperador para o outro, tá? Nessa passagem sim, porque dá a entender que o profeta ele precede o anticristo, ele vem anunciando o anticristo, igual João Batista, um profeta que vem precedendo ao Cristo, né? Então ele foi quem, né? Estava ali fazendo o censo, tá? E colocou leis, né? E tensões ali para os judeus. Perfeito? Então ele está colocando que, segundo a lei de Augusto, né? A maneira de Augusto, o Império de Roma foi estabelecido. E governará e sancionará tudo por ela e tomará glória para si. Ele está pegando exemplo de um César. Pegou um de lá de trás. Tá? Ele pegou um de lá de trás. Esse camarada, ele tinha muitas tensões com os judeus. E essas leis causou conflitos e também certa instabilidade ali para os judeus. Tá? Então, assim, serão colocadas leis na terra que vão causar, é isso que está querendo dizer, serão colocadas leis na terra a modo de César Augusto que vai causar conflito, tensões, a ponto, né, de haver uma convulsão no meio religioso. É isso que ele está dizendo. Tá? Sintetizando aqui, né, a lei de Augusto do Império Romano. Beleza? Hipólito de Roma. Aqui a fé e a paciência dos santos aparecerão. Pois ele diz: e ele fará com que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, recebam uma marca na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, exceto aquele que tiver a marca, o nome da besta ou o número do seu nome, pois cheio de astúcia e exaltando-se contra os servos de Deus, com o desejo de afligi-los e persegui-los, né, para fora do mundo, porque não lhe dão glória. Ele ordenará que todos, em todos os lugares, coloquem incensários, para que nenhum homem entre os santos possa comprar ou vender, sem primeiro sacrificar. Pois é isso que significa a marca recebida na mão direita. E a palavra na testa indica que todos são coroados e colocados em uma coroa de fogo e não de vida, mas de morte, pois desta forma também Antíoco Epifânio, rei da Síria, descendente de Alexandre da Macedônia, planejou medidas contra os judeus. Claro que Hipólito de Roma aqui não tem a mínima ideia da tecnologia que nós iremos chegar aqui hoje. Ele simbolizou a marca da besta ali, né? Não é que ele simbolizou. Ele falou, olha, a marca da besta tem a ver com sacrifícios feitos ao imperador que vai levantar, né? O tirano, o anticristo que vai se levantar. É isso, né? E quem tiver essa marca da besta está coroado com a morte. Então ele nem falou muito de uma marca visível e invisível, né? Ele não entrou nesse detalhe. Ele falou assim, a marca na mão direita implica em uma servidão total, fazendo sacrifícios a esse Deus, né? E na testa é como se a pessoa tivesse coroada com a morte.
Até entendo, né? Porque vai falar de celular para ele, vai falar de televisão, de rádio, para um pessoal que é do terceiro século, do segundo século, não é? Então é plausível, né, que se entenda também dessa forma vindo da época em que eles estavam ali vivendo, né? Vitorino de Petô, também, ó, segundo século, né? Aliás, terceiro século, morreu no quarto século. E vi subir da terra outra besta. Ela fala do grande e falso profeta, que fará sinais, prodígios e mentiras diante dele, na presença dos homens. E tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, isto é, a aparência interior de um homem, e falava como dragão. Mas o diabo fala cheio de malícia, porque fará essas coisas na presença dos homens, de modo que até os mortos parecem, né? Parecem, não está dizendo que vai ressuscitar. Ele está dizendo que parecem ressuscitar. E fará descer fogo do céu à vista dos homens. Sim, como eu também disse, à vista dos homens. Os magos fazem essas coisas com a ajuda dos anjos apóstatas. Até hoje ele também fará com que uma imagem de ouro do anticristo seja colocada no templo em Jerusalém. Lembrando, gente, que havia uma unanimidade na patrística que seria construído um terceiro templo em Jerusalém. Não o templo de Ezequiel, tá? Não é o templo de Ezequiel, mas um templo em Jerusalém para que o anticristo pudesse lá entrar. É como se fosse assim, ó, um templo, o anticristo se assentar nesse templo e fora do templo tem uma imagem, que é a imagem da besta, que eles chamam de abominação da desolação, tá? Então, havia essa unanimidade em que no futuro seria construído um santuário, não precisa ser algo elegante, grandão, eles não falam nem qual local que é, só fala que vai ter um, tá? Aonde vai estar ali sentado, reinando ali, né, o anticristo, tá? É assim que eles pensam. Vamos continuar lendo. E eu não sei de onde ele tirou, que é de ouro, né? Vai ver que ele tirou esse aqui de Nabucodonosor, tá? E que o anjo apóstata entre e dali pronuncie vozes e oráculos. Além disso, ele mesmo fará com que seus servos e filhos recebam como marca em suas testas ou em suas mãos direitas o número de seu nome, para que ninguém compre ou venda. Aí ele não vai explicar o que é a marca, tá? Tem coisas que eles não entram. Acho que tem eu não sei se eu copiei essa parte, que ele fala assim, ó, nisso eu não sei explicar, nisso eu não sei entender essa parte. E aí ele encerra o assunto, que é justamente sobre a marca, tá? Daniel havia predito anteriormente seu desprezo e provocação a Deus. E ele colocará, diz ele, sobre o ilustre e santo monte que está em Jerusalém, uma imagem semelhante à que Nabucodonosor havia feito, né? Então, é aquilo mesmo que eu havia pensado. Daniel 11:45. Daí ele coloca aqui, e em breve, aqui ele renova. Aquilo sobre o qual o Senhor admoestando suas igrejas a respeito dos últimos tempos e seus perigos, diz, mas quando vides o desprezo de que falou o profeta Daniel, que está no lugar santo, quem lê, entenda. É chamado de desprezo quando Deus é provocado. Acho que é a abominação da desolação, né? Então, ele traduziu como desprezo. Porque ídolos são adorados em vez de Deus. Ou quando o dogma dos hereges é introduzido nas igrejas. Mas é um afastamento, porque homens firmes, seduzidos por falsos sinais e portentos, são desviados de sua salvação. Então você está vendo aqui, né, que é como eu falei, né, no início. Eles não ficam entrando em muitos detalhes, tá, gente? Eles não entram em detalhes da besta, igual a gente entra. A gente já tem um mapa mais completo para poder entrar. A gente tem a história das nações, já passamos do Império Romano, eles estão lá no início, né? Então, eles não têm um mapa completo igual nós temos. Então, eles ficam ali no texto, dando um pitaco aqui, outra ali, falando alguma coisa aqui, outra coisa ali, né? Olha, vai vir a besta. Olha, tem um falso profeta. Esse falso profeta vai preparar o caminho para a besta, como foi João Batista. Tem um que explica toda uma história sobre isso, né? Falando que assim como um veio da tribo de Judá, outro virá da tribo de Dan, né? Assim como um teve o profeta João Batista, ele terá os seus próprios falsos profetas, né? Anunciando e tal. Vai fazendo toda essa montagem, né? Mas o importante é que, primeiro, eles acreditavam que a igreja iria passar por esse período. Em nenhum momento eles falam de uma igreja sendo arrebatada.
Em nenhum momento eles falam, né, que a igreja não está aqui. Muito pelo contrário, vai perseguir, né? A igreja terá que se esconder no deserto. Eles falam isso, que vai ter que se esconder no deserto, ficar fora da vista da serpente, que o grupo de profetas vão estar em Jerusalém, profetizando. Eles não têm a revelação assim clara das duas casas de Israel, das festas, né? Eles estão lendo o texto e estão entendendo o básico do texto, que o texto está falando basicamente. Que são impérios que vão se levantar. Irineu vai um pouquinho mais além, ele consegue ir um pouquinho mais além, não é? E aí esses impérios, aliás, esse império que vai se levantar, deles tem 10 reis, dos 10 reis se levanta o oitavo império, que no caso é a besta, né? É o anticristo, e tem a besta, que é o falso profeta. Ponto. Né? Eles entram nisso. E no mais, eles vão falando algumas palavras que Jesus falou, da abominação da desolação. Você tá vendo? Eles estão pegando o texto de Mateus 24 e tá jogando pro futuro. Diferente dos preteristas que dizem que já aconteceu. Não é? Ah, tudo já aconteceu. Não, nem tudo já aconteceu. Inclusive, eles estão pegando, você leu aqui comigo, né? O texto da última semana de Daniel, também jogando lá pro futuro. Que tem gente que gosta de pegar a última semana e jogar pros tempos de Jesus. Correto? Vamos lá. Ticônio, quarto século e quinto século, não, quarto século, né? Morreu no quarto século. Vamos ler aqui, ó. E vi outra besta emergir da terra. Ele disse, outra, por causa da sua função. Caso contrário, ambas as bestas são um só. O que o mar é, isso é a terra. E ela tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, isso é, 2 testamentos. Pô, já mudou a interpretação. Lembra dessa interpretação aqui, ó? Cadê? Aqui, ó. 2 chifres de Hipólito, né? 2 chifres se refere a ele e o falso profeta. No 2º século. No 4º século já muda para 2 testamentos. Eu te falei. Em pontos assim, sabe? Bem peculiares, havia uma diferença. Mas num todo, eles pensavam igual. Ele falava como uma serpente. Um cordeiro continua seguindo uma serpente que secretamente insere seu veneno. Pois se falasse abertamente como uma serpente, não seria semelhante a um cordeiro. Tá pensando todo mundo igual. Agora, ele se transforma em um cordeiro, com o qual disfarce ataca um cordeiro seguro, a igreja. Não é? Ele fala por Deus, com o qual disfarce. Ele desvia do caminho da verdade aqueles que buscam a Deus. Por isso o Senhor disse, acautelai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós vestidos de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. E ele exerce todo o poder da primeira besta em sua presença. Ele falou da primeira besta, mencionada acima, que ele tinha visto, emergindo do mar, a qual o diabo tinha dado o seu grande poder. Ele disse que a besta exerce esse poder na presença da besta, ou seja, da terra e do mar. Pois nos bispos, a quem ele descreve, está todo o poder sobre o povo, como o dos gafanhotos e cavalos em sua cauda. Ele está remetendo àquela praga lá dos gafanhotos, né? E que tem corpo de cavalo, né? E cauda de serpente. Pois o povo presente, os bispos, fazem sob o disfarce de um presente da igreja, o que promove a vontade do diabo. Ou seja, está falando de falsos ministros, né? Falsos mestres, falsos profetas. E ele faz a terra e aqueles que nele habitam adorarem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. Novamente, ele faz uma mudança na terminologia. Ele chamou a besta com cabeças de terra e sua cabeça de besta, pois ele havia dito que a ferida de sua cabeça foi curada. Agora ele diz, a besta cuja ferida foi curada. Ele mostra que chama todas as partes da besta de besta. Ai, eu tô todo confuso na sua leitura aí, não tô entendendo nada que você está falando. Vamos lá. Irineu vai explicar isso um pouquinho melhor do que ele. Tá? O que ele está querendo dizer é o seguinte, é a besta aqui, a besta ali, cabeça de besta aqui, cabeça de besta ali. O que ele está dizendo é o seguinte, todas as cabeças, as partes aqui é cabeça, né? Todas as cabeças da besta formam uma só besta. Irineu vai explicar melhor essa parte aí. Irineu vai dizer que a besta de 7 cabeças nada mais é do que a recapitulação de todo o mal na figura do anticristo e no império do anticristo. É isso que ele quer dizer.
que ele ficou ali, a besta da besta, da parte da besta, da besta, da besta. Todas as partes é uma só. É isso que ele quis dizer. De repente ele deve ter lido Irineu, quis melhorar, mas deu uma piorada. Irineu explica melhor, né? Irineu, ele fala assim, todas as bestas de todas as épocas estão recapituladas em uma só na pessoa do anticristo e no seu império. Ponto. É isso. Tá? E é mesmo. Porque só vai haver um único reino no tempo do fim. Só que esse único reino recapitula todo o mal de todas as bestas. Por isso que ressurge de novo uma das cabeças. Porque tem que voltar todas as malignidades dos reinos passados, né? Nesse único império que vai surgir no final. Entendeu? Eu estou tentando traduzir aqui o que ele escreveu, porque da maneira como ele escreve ali, meu irmão, é complicado. Deixa eu ver aqui. Ele mudou o nome besta para a cabeça que estava, como se tivesse sido morta, para que ele não dissesse a besta fez a besta adorar a besta. Ele quer explicar, acaba enrolando um pouco, né? Pois se a besta é uma coisa e a terra outra, quando a besta são as pessoas, o que seria a terra? Né? Tá fazendo uma pergunta, né? Se a besta são pessoas, o que é a terra então? Né? É a pergunta que ele está fazendo. Além disso, ele disse que a terra e os que nele habitam não são sem razão, pois se não houvesse razão, a terra ou aqueles que habitam na terra teriam sido o suficiente. Ele está querendo entender o que é besta, as pessoas que adoram a besta e a terra onde estão as pessoas. A terra a gente entende que é a terra do sul, que é a terra ali de Jerusalém. Hoje a gente entende isso. A besta é o próprio sistema profético religioso, no caso da terra. E as pessoas são os que aderem, né, à adoração e ao sacrifício a essa besta. Tá? Então parece que ele está tentando entender mais, ele fica, né, Ticônio vai se enrolando um pouquinho para explicar. Né? Mas como a gente já está acostumado a outras leituras, como de Irineu, por exemplo, a gente consegue mais ou menos entender, a gente vai se acostumando com a linguagem deles, né? Com a forma deles escreverem na época, a gente vai se acostumando. Vamos lá, vamos pegar agora aqui Irineu de Leão. João fala depois do escudeiro da besta, que chama pseudo-profeta. Falava, ele diz, como um dragão, toda a autoridade da primeira besta. Ela a exerce diante dela. Ela faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. Ela opera grandes maravilhas, até mesmo a de fazer descer fogo do céu sobre a terra, à vista dos homens, e seduz os habitantes da terra. Não se julgue que faça isso graças a poder divino, mas o faz graças à operação de mágica. Ele está colocando mágica aqui para mostrar que não tem milagre da parte de Deus. Tem a ver com magia negra, tá? E não é de se admirar se com a ajuda dos demônios e dos espíritos apóstatas opera prodígios que hão de seduzir os habitantes da terra. Ele aqui não está querendo entrar em muitos detalhes, ele está pegando o básico ali do texto e está sendo fiel, literal ao texto que está ensinando isso. E hoje citará, continua João, a fazerem uma imagem em honra da besta, e infundirá espírito na imagem, de modo que a imagem fale e mate todos os que não adorarem. Faz também com que todos recebam uma marca na fronte ou na mão direita, para que ninguém possa comprar e vender, se não tiver a marca, né? O nome da besta ou o número de seu nome. E seu número é 666. Tem gente aí falando que é 665, né? Não, não é, irmão. Nunca nenhum pai da igreja falou 665. Todos é 666. Isto é, 6 centenas, 6 dezenas e 6 unidades. Para deixar bem claro que é 666. Tá? Que é, olha aí, ó, que é a recapitulação de toda a apostasia perpetrada durante 6.000 anos. Irineu de Leão, ele está no 4º milênio. Ele está tendo a revelação, o João ensinou isso para Policarpo, que ensinou para ele, que no mínimo haveria ainda 2.000 anos para frente. No mínimo. Ele está falando, porque ele explica em diversas partes do livro dele que os dias da criação remetem aos dias da história do homem na Terra.
6.000 anos no sétimo milênio. Ele está no 4º milênio. Ele ia falar, ainda falta ainda 2.000 ainda. Então ele tinha a ciência de que a história ainda iria desenrolar muito. E por isso que ele não fica tentando explicar as minúcias ali da besta. Ele é um homem inteligente. Se Deus revela para mim assim, ó, o Igor, né, a humanidade ainda vai viver 600 anos ainda, tá? Ainda vai ter no mínimo 600 anos. Se eu tenho essa revelação, e eu tenho a plena convicção de que foi Deus quem falou, eu estou trabalhando como se fosse Deus tendo tido falado mesmo, tá? Eu não ia ficar tentando adivinhar a geografia do Apocalipse. Eu ia fazer igual Irineu, eu ia pegar o básico ali. Nem ficar tentando adivinhar a geografia do Apocalipse. Ah, porque essa nação, porque a Rússia, não porque a China, porque... Quem garante que daqui a 600 anos esses nomes continuarão sendo os mesmos? Esses países continuarão sendo os mesmos? Não sei. Então, talvez por isso que Irineu, muito sabiamente, ele até fala sobre o número da besta, ele fala assim, gente, não adianta, ele fala isso claramente no livro dele, não adianta a gente querer tentar descobrir qual é o nome do anticristo, ou o número da besta, tentando achar o nome dessa pessoa, porque isso não é para agora, ele fala isso é para quando ele se manifestar. E ele acertou. Olha a gente aqui, ó, 2 mil anos depois. Acertou. Então, ele foi muito inteligente, né, muito sábio, em não querer ficar tentando descobrir coisas que não eram para aquele tempo dele. Porque a besta é geografia. É geografia. Claro que é. Por quê? Porque você está trabalhando com nações. Só que a gente está agora 2.000 anos depois. Agora a gente está bem perto, né, Irineu? Dos 6.000 anos que você citou no seu livro há 2.000 anos atrás. Nós somos a geração de que você escreveu dos 2.000 anos depois. Tá? A paz, Ivânio. Ana Maria também a paz. Tatiane a paz. Vamos lá. Vamos continuar aqui. Por isso, na besta que há de vir, haverá a recapitulação de toda iniquidade e todo engano, para que todo o poder da apostasia, que se ajuntou e recolheu dela, seja lançado na fornalha ardente. Entenderam? Irineu explicou coisa que Ticônio não conseguiu explicar. Ticônio ficou falando por que besta, porque a besta da besta. As partes da besta é uma só besta. Irineu deu um show de explicação aqui. Ele estava dizendo, olha, toda a recapitulação do mal estará incutido em um único império na imagem da besta. Por isso que é 666. Porque recapitula no homem, né, esses 6.000 anos de história, toda a apostasia da terra. E tudo isso estará condensado na última semana de Daniel. Por isso que os pais da igreja, o tempo inteiro, é muito interessante isso, quando eles vão falar dos mártires, eles vão dizer que os mártires que merecem honra são os mártires da última semana de Daniel. Porque os mártires, por exemplo, do Antigo Testamento, do Novo Testamento, até os tempos dele, todos eles lutaram contra homens. Mas os mártires da última semana de Daniel irão enfrentar o filho da perdição e o próprio Satanás que vai ser lançado aqui na terra. Por isso eles falam que esses mártires, né, são exaltados lá em Apocalipse capítulo 20. Não é só que eles vão reinar, mas existe em Apocalipse eles dão uma ênfase nos que passaram pela grande tribulação. Se lembra lá daquele texto de Apocalipse 15? Quem são esses que vieram, que estão com vestes brancas, de onde estão vindo? Esses são os que vieram da grande tribulação. Olha a ênfase aí. Mas só terá eles lá no mar de vidro? Não. É uma multidão incontável que vai estar lá no mar de vidro, de todas as eras. Mas existe uma ênfase maior sobre aqueles que vieram da grande tribulação. São só os mártires que venceram a besta que vão estar lá reinando com Jesus durante 1000 anos? Não, eu vou estar, Davi vai estar, Paulo vai estar, mas existe uma ênfase naqueles que venceram o sinal, o nome e a marca. Então, por isso que eles colocam, né,
vamos colocar essa expressão, essa honra, né? Porque esses são os que venceram o inimigo e conseguiram destronar, né, o diabo. Entendeu? Então, tudo o que os judeus passaram, o povo de Israel passou, seja no Egito, seja na Síria, né, seja com a Babilônia, seja com os gregos, com a antiga Epifânio, seja com Roma, não se compara que nós, cristãos, vamos passar, né, nesse tempo do fim. Por isso que eles enaltecem essa geração do arrebatamento. Eles enaltecem. Porque é o grupo que passou o pior aperto da história. E Jesus mesmo falou isso. Uma guerra como nunca houve na história da humanidade e nunca jamais haverá uma semelhante a essa. Jesus mesmo já disse isso. E que se esses dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Para você ver, o negócio é tão pesado que Deus vai ter que levar uma boa parte da igreja para o deserto. Porque diz o texto que Satanás vem com ira, sabendo que tem pouco tempo. Pouco tempo. Então ele vai vir com toda a força do ser dele. E, para piorar, Deus vai permitir que isso aconteça. Tá? Mas existe um grupo de pessoas que vai para o deserto. Ser protegido. Daí você vê a ênfase na igreja primitiva sempre, e na Bíblia também, né? Fazer esse enaltecimento aos mártires, né, da última semana de Daniel. Tá? Continuando. Recapitulando em si toda a mistura do mal que se desencadeou antes do dilúvio, em consequência da apostasia dos anjos. Noé tinha 600 anos quando se precipitou o dilúvio na terra, destruindo a rebelião da terra por causa da geração perversa dos tempos dele. Recapitulando também toda a falsidade que houve depois do dilúvio, aquela que recomendava o culto dos ídolos, a matança dos profetas e o suplício do fogo infligido aos justos. Com efeito, a estátua construída por Nabucodonosor tinha 60 côvados de altura e 6 de largura, e por terem recusado a adorá-la, Ananias, Azarias e Misael foram lançados na fornalha acesa, profetizando com o que lhes acontecerá. A prova do fogo, a que serão submetidos os justos no final dos tempos. Tá vendo aí? Aliás, toda essa estátua foi a prefiguração da vinda daquele que pretendia se fazer adorar por absolutamente todos os homens. Assim, os 600 anos de Noé, na época do dilúvio, que se deu por causa da apostasia, e o número dos côvados da estátua, por causa da qual os justos foram lançados na fornalha acesa, indicam o número do nome daquele em que será recapitulada toda a apostasia, a injustiça e a iniquidade, a pseudo-profecia e o engano de 6.000 anos, por causa dos quais acontecerá o dilúvio de fogo. Amém? Então, a gente pegou aqui pelo menos 3 que se aprofundaram, né, nesse assunto. Hipólito, não é? Vitorino, Ticônio e Irineu de Leão. São os 3 que se aprofundaram mais ali, né, nesse assunto. Existe uma concordância entre eles no tocante a besta, o falso profeta, que vai vir no tempo do fim, vai perseguir a igreja, tá? Que é um império único, que vai recapitular todo o mal. E por que eles sabiam disso? Era só por causa da Bíblia? Eles também tinham a cultura que eu falei para vocês, né, no início da live, aquela cultura de Leviatã, de Lotã, né, de Behemote. Tem toda uma cultura, os povos eram reconhecidos ali por uma besta, tá bom? Então já havia essa expressão. E isso é recapitulado lá em Apocalipse, por isso que eles entendem bastante desse assunto. Mas não tinham todas as peças, porque lembre-se, eles estavam há 2.000 anos atrás. E Irineu sabia disso. Ele fala, isso aqui é lá para daqui a 2.000 anos, não tem nada a ver com a gente aqui não. Isso é para eles lá. Tá? Tem que recapitular 6.000 anos de história primeiro, para depois Jesus voltar, né? E aí eles criam na marca da besta que haveria de vir o anticristo num templo que seria construído e que ele iria reinar de lá, na grande tribulação. A abominação da desolação para eles é uma estátua, né, que seria construída ali, que iria falar
todos os povos da terra teriam que se submeter a esse reinado. Eles criam tudo isso daí, né? Então, nisso também nós estamos de pleno acordo, né, com os pais da igreja.